Quem é a mocinha aí, hein? Quer um conselho? Vai embora que vem besteira. Ah, é a sua cozinheira, é? Ah. A Angélica voltou! Você já riu da velha surda? Aquele ícone da comédia brasileira que confundia tudo, gritava no ouvido dos outros e fazia o país inteiro gargalhar? Pois é, por trás daquela personagem hilária existia um homem sensível, inteligente, cheio de talento, e com o coração partido por duas mágoas que só revelou pouco antes de morrer. Rony Rios marcou gerações no humor nacional. Mas poucos sabem que, apesar do sucesso na televisão, ele carregava uma dor silenciosa, o esquecimento. Enquanto fazia milhões sorrirem, sentia que sua própria história estava sendo ignorada. E foi só depois de uma grave doença, e nos momentos mais frágeis de sua vida, que ele teve coragem de desabafar. Neste vídeo, você vai descobrir quem foi Rony Rios além da velha surda. Vai conhecer o artista, o médico veterinário, o pai e o homem que amava profundamente o que fazia, mesmo que, muitas vezes, não fosse reconhecido como merecia. Vamos te levar por uma trajetória que mistura sucesso, injustiça, superação e um desfecho emocionante. E no final, você vai entender quais foram essas duas mágoas que ele guardou por tanto tempo, e que ainda hoje tocam o coração de quem ouve sua história. Então fique com a gente até o fim. Porque essa não é só a despedida de um humorista. É um retrato real de como o brilho da fama pode esconder uma sombra de solidão. Rony Rios nasceu no dia 9 de novembro de 1936, em Campos dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro. Filho de Francisco e Dona Valda, cresceu em uma casa simples, cercado pelo carinho da família e por uma infância típica de interior, com ruas de terra, vizinhos na varanda e histórias contadas à luz do fim de tarde. Mas desde pequeno, Rony já mostrava algo diferente, o talento natural para arrancar risos. Era aquele tipo de criança que imitava os adultos, criava vozes engraçadas, dramatizava situações do cotidiano e transformava qualquer almoço em família em um show particular. Sem saber, ali já nascia um artista. Ainda jovem, descobriu sua paixão pelo teatro e pela comunicação. Mas como todo artista em formação no Brasil dos anos 50, o caminho até os holofotes seria longo, e nada fácil. No final da década de 1950, o destino de Rony mudaria para sempre. Foi quando ele conheceu Manoel de Nóbrega, criador de um dos programas mais icônicos da televisão brasileira, A Praça da Alegria. Esse encontro seria um divisor de águas. Nóbrega viu em Rony algo raro, uma mistura de presença de palco, tempo cômico e sensibilidade artística. Era mais que um ator. Era um comediante nato. E foi ali, naquele cenário simples de uma praça fictícia, que Rony começaria a escrever seu nome na história do humor nacional. Seu talento, até então conhecido apenas por familiares e amigos, começava a ganhar forma diante das câmeras. E logo, uma personagem inesperada surgiria para mudar tudo. Mas antes da fama, vieram os bastidores, os testes, os bastões de microfone, as gravações ao vivo, os improvisos. E Rony estava preparado para tudo isso. Ou melhor, ele nasceu para aquilo. Foi nos estúdios de gravação do antigo programa Praça da Alegria que nasceu a personagem que mudaria para sempre a vida de Rony Rios, e também o humor brasileiro. Inspirado pelas figuras excêntricas que via nas ruas e pelos trejeitos exagerados que observava ao seu redor, Rony criou a velha surda, uma senhora de aparência frágil, ouvidos traiçoeiros e respostas atravessadas. A fórmula parecia simples, uma idosa que não escutava nada direito. Mas o que Rony fez com essa ideia foi genial. Ele transformou a velha surda em um ícone da cultura popular, com frases que o Brasil inteiro repetia e um jeito de falar que arrancava gargalhadas de todas as gerações. Seu bordão inconfundível. China, escatamáquia, pitu. Viajando, onde é que você tem tanto dinheiro assim, rapaz? A senhora é um caso de polícia. Da Suíça? É teu, é? É teu dinheiro? Isso, é. Virou febre nacional. A atuação de Rony era precisa. Ele dominava o tempo da piada como poucos. Cada pausa, cada careta, cada reação exagerada era meticulosamente pensada, mas ao mesmo tempo, fluía com naturalidade. Era como se a velha surda realmente existisse, e estivesse ali, ao lado do público, fazendo parte da família. Durante sua carreira, Rony Rios passou por várias emissoras, TV Record, TV Tupi, Globo, SBT, Band, sempre levando consigo sua paixão pelo riso e uma entrega total ao humor. Trabalhou ao lado de gigantes como Jô Soares, Ronald Golias, Miele e Carlos Alberto de Nóbrega.
e em todos os lugares por onde passou, deixou sua marca. Além da velha surda, criou personagens como Filadélfo e Explicadinho, com o famoso bordão: "Eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes." Outro exemplo do talento único de Rony para criar tipos cômicos memoráveis. No auge, ele era um dos grandes nomes da comédia no país. Mas, mesmo com tanto sucesso na televisão, algo começava a incomodar Rony Rios. Uma sensação de invisibilidade fora das câmeras. E essa dor, ele carregaria em silêncio por muitos anos. Fora dos palcos, Rony Rios era um homem reservado, dedicado e cheio de paixões, e uma delas poderia surpreender muita gente: a medicina veterinária. Sim, o mesmo artista que fazia o Brasil rir com seus personagens era também um profissional sério e respeitado no cuidado com os animais. Poucos sabiam, mas Rony conciliava duas vidas completamente diferentes, e com a mesma dedicação em ambas. Durante muitos anos, ele exerceu a profissão de médico veterinário com excelência. E mais do que isso, chegou a se tornar presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários, lutando por direitos, melhorias e valorização da classe. Segundo seu filho, Ciano Ricardo Rios, que seguiu a mesma carreira, o pai jamais deixava nada pela metade. Rony estudava os textos de A Praça é Nossa no fim de semana, gravava o programa na segunda-feira, e de terça a quinta, vestia o jaleco e atendia seus pacientes de 4 patas. Essa disciplina e esse amor pelo que fazia mostram um outro lado de Rony, o do homem comprometido, sensível e equilibrado. Um artista completo que também sabia o valor da ciência, da saúde e da responsabilidade. Na vida amorosa, Rony teve 3 casamentos. O primeiro, com a atriz Valéria Luerce, nos anos 60. Depois, na década de 70, casou-se com Omara Los Angeles Rios, mãe de seu único filho. E por fim, nos anos 90, encontrou estabilidade ao lado de Maribel Pinto, com quem viveu até os últimos dias. Apesar de reservado, era conhecido entre amigos e colegas como um homem gentil, inteligente e espirituoso. Alguém que sabia ouvir, mas que, quando falava, tinha sempre uma boa história ou uma piada afiada para contar. Mas enquanto equilibrava o sucesso na TV, o amor pela família e a vocação como veterinário, Rony começava a travar, silenciosamente, a luta mais difícil de sua vida, contra uma doença cruel que o afastaria, pouco a pouco, do riso e da rotina que tanto amava. No início dos anos 2000, algo começou a mudar no corpo de Rony Rios. Ele sentia dores persistentes nas pernas, um desconforto que teimava em não passar. Foram várias consultas, exames, tentativas. Até que veio o diagnóstico devastador: câncer linfático, localizado entre as nádegas e a coluna. A notícia caiu como uma bomba, não só para Rony, mas para toda a família. Mesmo diante da gravidade da doença, Rony não se permitiu entregar. Iniciou imediatamente os tratamentos com quimioterapia e radioterapia. E, para surpresa de muitos, continuou gravando A Praça é Nossa. Mesmo debilitado, fazia questão de estar nos estúdios, com o figurino da velha surda, entregando ao público o mesmo sorriso de sempre. A comédia, para ele, era mais do que profissão. Era resistência. Era vida. Foi durante esse período difícil que uma figura importante entrou em cena: Gugu Liberato. Ao saber da situação de Rony pelos bastidores do SBT, Gugu se comoveu e garantiu que o humorista tivesse acesso ao melhor tratamento possível. Um gesto de solidariedade que o filho de Rony, Ciano, jamais esqueceu. Mas com a fragilidade do couro, vieram também as confissões da alma. E foi nesse momento, nos bastidores silenciosos da doença, que Rony Rios revelou suas 2 maiores mágoas. A primeira foi dita ao amigo Marcelo de Nóbrega: apesar da fama da velha surda, eu saía na rua, e ninguém me reconhecia. A segunda, ainda mais dolorosa, foi dita ao próprio Carlos Alberto de Nóbrega: foi preciso eu ter um câncer para as revistas lembrarem de mim e falarem do meu nome. Foram palavras que cortaram o coração de quem as ouviu, porque vinham de um homem que dedicou sua vida ao riso dos outros, e que no fim, se sentia esquecido. Essas 2 frases não foram ditas com rancor. Rony não era amargo. Ele era, acima de tudo, um artista sensível que sentia falta de reconhecimento humano, e não de aplausos vazios. Durante décadas, ele se dedicou a fazer o Brasil rir, mas, ao mesmo tempo, se tornava invisível fora das câmeras. Uma dor silenciosa que poucos imaginavam que existia por trás das perucas, bordões e gestos exagerados. No dia 3 de janeiro de 2001, a situação se agravou. Rony precisou ser internado no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. O câncer já avançava de forma agressiva. Ele estava cansado, mas nunca perdeu o bom humor,
ainda sorria com os médicos, brincava com os familiares e tentava acalmar o filho, que o acompanhava de perto. No hospital, ele recebia visitas discretas, de colegas antigos e fãs que nunca o esqueceram. Era como se, finalmente, o mundo artístico se lembrasse do homem por trás da personagem. Mas era tarde. A doença já tinha tomado conta de seu corpo. Na manhã do dia 16 de maio de 2001, às 10h57, o Brasil perdeu um de seus maiores talentos do humor. Rony Rios faleceu aos 64 anos. Seu corpo foi levado ao crematório do cemitério da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Silenciosamente, encerrava-se ali uma história de dedicação, talento e amor pela arte, mas também de dor e esquecimento. Mesmo em seus últimos dias, Rony não parou de se importar com o público. Continuou fazendo o que mais sabia fazer, entregar alegria, mesmo que a dele estivesse se apagando aos poucos. Seu adeus foi discreto, como ele sempre foi fora dos palcos. Mas o impacto da sua partida foi sentido por todos que um dia riram com sua genialidade. Rony Rios nos deixou um legado que vai muito além do riso fácil. Ele trouxe para o Brasil personagens que até hoje vivem no imaginário popular: a velha surda, o explicadinho, o Filadelfo. Figuras que nos fizeram gargalhar, esquecer os problemas por alguns minutos e, principalmente, lembrar do poder que o humor tem de unir as pessoas. Mas a história de Rony também nos dá uma lição amarga e verdadeira. A fama, por mais brilhante que seja, nem sempre é justa. Ela pode ser ingrata e até cruel com aqueles que dedicam a vida inteira ao talento. Rony sofreu na pele o esquecimento que muitas vezes acompanha os artistas fora das luzes, e nos deixou um alerta para valorizarmos mais quem faz a cultura, o entretenimento e a arte acontecerem. Se hoje você sente saudade daquela voz engraçada, daquele olhar desconfiado da velha surda, ou das tiradas inteligentes do explicadinho do Filadelfo, saiba que não está sozinho. O amor e a memória que guardamos de Rony Rios são a prova de que ele vive em nossos corações, muito além da tela. Agora eu quero saber de você. Qual era o seu personagem favorito do Rony Rios? Você tem alguma lembrança especial que gostaria de compartilhar? Deixe aqui nos comentários sua homenagem a esse grande artista que tanto nos fez rir e que merece ser sempre lembrado. E se gostou dessa viagem pela vida de Rony, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias que vamos contar aqui no História da Fama. Obrigado por estar conosco até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.